Oi, tudo bem? Sou Carla do Tapia Costura Criativa e hoje a gente vai fazer uma capa para galão de água. Para as iniciantes que quiserem acompanhar, já vou falando, é bem fácil. Bora lá fazer? Vamos costurar? Então vamos ver agora os materiais para a confecção dessa peça, a capa para o galão de água. Vamos precisar num tecido claro, isso tudo à sua escolha. Tecido claro de 93 por 14,5, duas vezes. Uma vez no teu tecido principal, que ele vai ficar no meio do galão, de 93 por 29,5. Vamos precisar de uma tira de 22 por 11,5, aonde vai ser escrita a palavra água. O mesmo tamanho, a gente vai precisar do termocolante, porque depois que a gente bordar essa palavra, a gente vai colocar bem no meio do galão. Vamos aos nossos aviamentos, o viés, a sua escolha, o colar de bolinhas também, tudo a sua escolha. Escolhi aqui o cordão preto, o qual eu vou fechar lá em cima, depois a boca do galão. Fio para bordar, giz, a fita métrica, tira-ponto se você precisar, tesoura, os alfinetes. Aqui eu peguei um papel de 16,5 por 11, dobrei em cima e dobrei embaixo 1 centímetro e depois eu fui marcando 3 centímetros em cada parte que sobrou, para eu poder escrever a palavra água bem no meio. E assim eu fiz. E o que eu fiz aqui? Depois da palavra passada aqui, eu coloquei a palavra em cima do meu tecido escolhido, o mesmo tecido, coloquei a palavra água e marquei bem forte com um lápis. Ficou marcado, eu marquei depois um pouquinho mais forte com o lápis, para depois ficar fácil da gente bordar. E o que eu fiz aqui com essa tampinha? Eu arredondei os meus cantos, porque depois eu arredondei os 4 cantos, já marquei aqui. Porque depois, quando eu começar a passar o meu viés, vai ser mais fácil para mim. Então, eu deixei assim arredondadinho, mas você faça como você achar melhor. Então, vamos começar a bordar. Eu peguei aqui o meu bastidor, coloquei só para dar um pouco mais de firmeza. Você veja que ele não pegou completo, mas não tem problema. Eu vou ensinar um ponto bem simples, que é o ponto corrente. Então, eu dei o primeiro, passei a primeira vez, seguro a linha para o lado esquerdo e vou praticamente voltar um pouquinho abaixo do ponto que eu dei, para poder fazer o primeiro pontinho. Eu estou fazendo com 3 linhas aqui, tá? Para poder a palavra aparecer bem. Esse é o primeiro ponto do ponto corrente. Então, vamos fazer isso por toda a palavra. Vai fazendo devagarinho e puxando. Aqui, antes de eu ir para lá, eu já vou fazer o acento da palavra, para poder ficar mais fácil. Então, vou dar um pontinho aqui e vou beliscar ali para poder sair lá, ó. Então, eu vou continuar meu ponto corrente aqui. Senão, capaz de eu deixar para o final e acabar esquecendo. E não é isso que eu quero. Aqui, vamos voltar novamente ali. Então, eu dou o último pontinho aqui e volto lá dentro do outro ponto, ó. Vamos fazendo isso até o final. Vamos finalizando o bordado.
pra gente aplicar o termocolante. Notem que eu deixei meu bordado no bastidor bem solto, que eu não apertei de propósito. Depois cortamos os fios. Vamos dar um arremate aqui atrás. Já vou cortar os excessos. Vamos tirar do bastidor. Bordadinho feito. Olha o pontinho como ficou bonito. Agora vamos aplicar o termocolante. Parte rugosa do termocolante pro tecido e parte lisa aonde o ferro vai ser passado. Depois, então, de pregada a película termocolante, eu deixei uma pequena abertura aqui. Eu não vou retirar totalmente essa parte protetora aqui da película. Eu vou começar a colocar o meu viés por cima e depois eu vou retirar. Dobrei a pontinha para fazer um acabamento no final. Aqui chegando no final, eu deixo passar um pouco do começo aqui. Depois de colocado todo o viés, eu retirei toda a película protetora de trás do termocolante. Agora, vamos medir o meio do nosso tecido e vamos colar o nosso termocolante. Vamos colocar, né? Então, aqui está o meio. Vamos passar o ferro para poder aderir melhor. Eu medi em cima e embaixo, deu 9 centímetros, dobrei ao meio a minha palavra água e vou fixar bem no meio do tecido. Agora eu vou passar o ferro quente para poder
grudar para eu poder fixar essa parte aqui. Fixada essa parte, a gente vai para a máquina. Depois que eu fixei a palavra na parte central do galão, vamos começar a costurar ela. Eu vou costurar com um zigue-zague para poder fixar a palavra aqui. Eu coloquei fio invisível na parte de cima para não aparecer no tecido. Terminado o bordado, eu fiz zigue-zague, mas olha como que ficou o bordado. Não parece zigue-zague, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Olha, ficou como se fossem uns risquinhos, mas eu vou deixar assim. Agora a gente vai começar a fechar, unir as partes e fechar a capa de água. Agora vamos marcar no começo e depois a barrinha. Aqui no começo, na parte de cima do galão, onde a gente vai passar o cordão preto, eu marquei da borda até aqui 3 centímetros. E depois marquei novamente meio centímetro para deixar dobrado para dentro, para poder dar um bom acabamento. Nessa parte de baixo aqui, eu marquei do comecinho para dentro 1,5 centímetros, marquei e marquei meio aqui embaixo para eu poder dobrar quando eu estiver costurando e dar um acabamento na parte de baixo. Depois vocês vão ver. Depois de marcada toda a barra, troquei o fio também, né? Porque eu vou usar um fio claro. Alfinetei toda a peça, agora a gente vai começar a costurar. Vamos fazer isso dos dois lados. Feitas as costuras dos dois lados, vamos fechar outra lateral. Antes de fechar a lateral, eu vou fazer o acabamento aqui para não soltar os fios. Eu vou fazer o zigue-zague aqui em toda a volta. Faço isso dos dois lados. Antes de fechar a lateral, eu vou fazer as barrinhas de cima e de baixo. A barrinha pronta, essa é a parte de baixo. E a parte de cima, ela ficou mais larguinha, porque é onde a gente vai passar o cordão. Agora, vamos costurar as laterais. Já limpei todo o meu tecido aqui dentro, cortei, né, os excessos de fio. Agora, vamos passar a costura na lateral e passar o cordão daí, para finalizar a peça. Vamos colocar o colar de bolinhas, tomando cuidado para essa costura ficar virada para baixo, para poder ficar melhor e dar um acabamento melhor.
Vou colocar isso bem na junção aqui do tecido. Já em cima da parte florida. Finalizada essa segunda parte, agora a gente vai fechar a lateral para depois colocar o cordãozinho preto. Agora vamos fechar a última lateral, a última costura que a gente vai fazer para poder passar o fio, para poder fechar a boca do garrafão lá em cima. Retrocesso no começo e no final. Um pezinho de máquina. Eu alfinetei para poder as costuras ficarem certinhas, casadas uma com a outra aqui. Vamos fazer o zigue-zague para dar nosso acabamento final. Depois de fechar toda a lateral... esqueci de falar uma coisa para vocês. Antes de fechar a lateral, eu uni as peças certinha nas junções, coloquei minha logomarca. E por que os alfinetes? Para poder todas as costuras casarem. Elas ficam certinho. É melhor então com os alfinetes. Aqui eu fiz 2 pequenos cortes com o tira-ponto. Com o meu passa-elástico, eu vou passar o cordão e depois eu vou finalizar aqui com uns pontinhos de caseado. Vamos passando por toda a peça. Vamos dar um pequeno nó nas pontas. Antes de fazer o nozinho, eu vou colocar uma pequena conta aqui em cada pontinha. Vamos colocar a outra conta, a outra pontinha do cordão, para finalizar. Isso aqui é só para um charmezinho. Agora, vamos dar o arrematezinho onde a gente abriu. Vamos fazer uma pequena casinha. Fazendo pequenos pontinhos.
Ele cobre toda essa imperfeição aqui do tecido que saiu pra fora. Eu faço isso dos dois lados, tá? Chegamos ao final de mais essa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês. Se inscrevam no meu canal, dá um likezinho e bora para a próxima peça.